eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 28, e nós iremos, a partir desse texto, hoje a nossa reflexão nessa parte da manhã, ela vai ter um direcionamento mais próximo de uma palestra do que de uma exposição bíblica, tá? Aí à noite nós iremos expor um texto lá de Tito, aí você podia já aceitar a missão de ler a carta de Tito até a noite. Aí você vai chegar bem já por dentro, tá? E à noite a gente vai refletir um pouquinho sobre Tito. E o texto que eu quero ler com os irmãos agora pela manhã é Mateus 28. Esse é um texto extremamente importante, porque em tempos que muitos fazem as coisas sem os seus fundamentos, esse é um texto que vai nos mostrar o claro fundamento do discipulado. E o texto, vou proceder à leitura a partir do verso 16, que traz algumas informações que estão conectadas a partir do verso 18. Diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, alguns hesitaram. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos na casa do Senhor, adorando o Senhor no dia do Senhor. Nós te agradecemos pela vida e pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós agradecemos o Senhor pela vida eterna. Agradecemos o Senhor porque temos uma igreja, nós fazemos parte de um povo, é o povo do Senhor. E aqui estamos reunidos, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz, para aprendermos como servir melhor o Senhor neste mundo. Então, Pai querido, que o Senhor molde as nossas vidas por meio da Tua preciosa, viva, eficaz e suficiente palavra. Que o Teu nome seja exaltado, que as nossas vidas sejam edificadas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já por um tempo, eu observo que a ideia de criar eventos que existe como algo natural na cultura. Se você observar, existem Rock in Rio, Lollapalooza e tantos outros eventos. E a ideia de criar evento, ela também começou a adentrar a igreja. Então, assim, cristianismo não é evento. Cristianismo é um estilo de vida, moldado segundo a vontade do Senhor, moldado segundo as Escrituras. Quando você olha para a ideia da cultura de estabelecer um evento, você vai ver que evento tem hora marcada, data especificada bem no calendário, você tem um local determinado, você tem público-alvo e você tem os especialistas que executam o evento. A grande questão é que toda essa ideia de criar eventos, quando adentra o arraial do povo de Deus, nós começamos a pensar a vida cristã como se fosse esses compartimentos, em que vamos criando também eventos para atender um público-alvo com hora, data e local específico, e geralmente com alguém que é um especialista, alguém que é fora da curva, para poder executar esse evento ou ministrar alguns conteúdos. Por exemplo, nos nossos dias, não é difícil encontrar na percepção dos cristãos brasileiros que evangelismo é um evento, onde assim, domingo, tal dia, tal hora, a gente sai para um evento. Aí talvez a igreja possa ter 100, 200 pessoas, ou quantas pessoas tem? Vai umas 5 ou 6 pessoas e os demais não se envolvem. As pessoas entendem que tipo reunião de oração é um evento, onde a gente reúne num dia, num local, num horário, e vai 5 pessoas. Eu sei que vocês sabem, mas reunião de oração dos nossos dias tem virado uma nota de rodapé na vida dos crentes. E a gente acha cada vez mais difícil colocar mais coisas numa agenda lotada, porque é tanto evento
que daqui a pouco, para ler a Bíblia, para participar do culto, para reunião de oração, para aconselhamento, para evangelismo, discipulado, a gente tem que criar mais eventos e a gente olha para tudo isso como um fardo. As pessoas olham para a oração como um fardo porque entendem que é mais um evento, mais uma obrigação numa agenda lotada. Muitos entendem culto também como evento. Tal dia eu tenho que ir lá no culto, na igreja. E ao invés de entendermos a vida como culto. E hoje, à luz das Escrituras, eu quero mostrar para os irmãos, tanto seguindo o exemplo de Cristo, quanto as suas palavras, sua ordenança, que discipulado não é um evento, é um estilo de vida. Discipulado não é um evento, é um estilo de vida. E quando nós avançamos um pouquinho, irmãos, nós precisamos, para entender o contexto desse texto, voltar para a história que os evangelhos contam. E os evangelhos registram a vida de quem, irmãos? De Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, de Jesus Cristo, aquele a quem nós somos ordenados a imitar. Há alguns textos, irmãos, que eu sempre gosto de lembrar quando eu falo particularmente sobre imitar Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Então, supõe que não só o apóstolo Paulo, não só a igreja de Corinto, não só a igreja presbiteriana Herança, não só o pastor Rogério, o pastor Lucas, mas todo cristão tem que imitar quem? Cristo. Então, a ideia do discipulado é que nós estamos vivendo um estilo de vida semelhante a Cristo Jesus. Nós estamos vivendo, nós estamos imitando, nós estamos reproduzindo aquilo que Cristo ensinou e disse que a gente deveria fazer, deveria passar à frente. Quando você olha para Cristo, a forma como Cristo fez o discipulado no seu contexto, irmãos, há muitas lições preciosas aqui. Primeiro, que entre aqueles discípulos, os 70 que tinha, Cristo separou quanto? 12. E esses 12, eles vão caminhar com Jesus, então há relacionamento, caminha com Jesus, lado a lado, vão sentar na mesa com Jesus, vão viver e conviver, vão ouvir os sermões de Jesus, há sermões que esses discípulos não conseguiram entender, e Jesus então teve que se direcionar a eles para poder explicar de uma forma pormenorizada. Então não havia, irmãos, evento. Se você olha para a vida de Jesus, não há evento para ser cristão, para ser um cidadão do reino dos céus. Houve momentos que Jesus pregou um sermão longo, certamente você já sabe, tem hora que o sermão do Lucas demora mais, tem vezes que demora menos, mas tem hora que é necessário, tem temas que você precisa aproveitar a oportunidade, dar uma esticada, dar uma apertada a mais em termos de conteúdo. Você tem o Sermão do Monte, Jesus ensinando os discípulos sobre como é que vive o cidadão do reino dos céus. Não vive como um ímpio. Você tem de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, no último versículo, Jesus ensinando como é que um cidadão do reino dos céus deve viver, como é que os crentes devem viver, se relacionar com o irmão, com a adoração, com o reino de Deus de um modo geral, com a obediência aos mandamentos. Jesus vai fazer aplicações tão profundas dos 10 mandamentos no Sermão do Monte, que impacta o coração dos seus ouvintes, a ponto das pessoas que ouviam Jesus pregar, dizer como é que ele explica com tanta autoridade, como é que ele ensina assim. A gente nunca viu isso, a gente nunca ouviu. Então, quando você vai seguindo os passos de Cristo, você vai percebendo, e esse é o objetivo de sermos parecidos com Cristo, não adotar a vida cristã como mais um compromisso na agenda, mas como um estilo de vida. Cristianismo não é mais um evento, é um estilo de vida. E é por isso, irmãos, que o Senhor Jesus agora, tendo caminhado com seus discípulos, tendo ensinado, tendo corrigido coisas, tendo exortado, há exortações. Cristo diz para Pedro, naquele evento: arreda-te, Satanás. Olha que repreensão, irmãos.
Cristo corrigiu as motivações tortas do coração de Judas, que ao invés de quebrar um perfume caríssimo, né, um puro nardo, e jogar isso fora e passar isso nos pés de Cristo, vocês poderiam vender e a gente juntava o dinheiro e ia ajudar os pobres. Cristo também faz correção do coração dos seus discípulos. Em Mateus capítulo 6, Cristo faz correção dos valores invertidos quando os discípulos andam ansiosos e inquietos com o que comer, beber e vestir, e ele diz, não, é os gentios que andam preocupados com essas coisas. Vocês não. Vosso Pai Celeste sabe do que vocês precisam. Quando nós olhamos, irmãos, para tudo isso, percebemos que Cristo dedica tempo para ensinar. E ele ensinou esses discípulos, e agora, no texto que nós lemos, Cristo está dizendo, vocês darão continuidade à missão do reino de Deus. Vocês darão continuidade. Vocês serão os próximos instrumentos que Deus, o Pai, vai usar, a fim de que outras pessoas que estão espalhadas por esse mundo todo venham não somente a ouvir, mas a viver de acordo com a vontade do Pai. Por que nós precisamos voltar para esse texto? Porque esse texto, ele vai apresentar para mim e para você os fundamentos do discipulado, a fim de que nós possamos viver como cidadãos do reino dos céus, não como simplesmente espectadores, não como simplesmente consumidores de mensagens cristãs, mas como verdadeiros filhos de Deus. Paulo disse aos irmãos em Éfeso que eles deveriam imitar a Deus o Pai como filhos amados. Então, imitar a Cristo, imitar o Pai e viver de acordo com a nossa identidade cristã, isso não é um evento, é um estilo de vida. Eu quero então, irmãos, destacar algumas coisas que são firmes fundamentos para o discipulado como estilo de vida. É impossível viver o estilo de vida do reino de Deus se você não tiver o firme fundamento do alicerce na pessoa de Cristo Jesus. Não há como ser um cristão fiel e verdadeiro. Nós seremos hesitantes, nós seremos desobedientes em muitas áreas das nossas vidas se eu não tiver bem alicerçado a minha fé na pessoa de Jesus Cristo. Veja comigo o verso 16 até o verso 18, relembra-nos essas verdades. Diz assim, seguiram os 11 discípulos para Galiléia. Aqui Judas já tinha feito o que tinha feito e já não contava mais entre os 12. E eles seguiram então para o monte que Jesus lhes ordenara. E quando o viram, olha a reação, uns adoraram, os outros duvidaram ou hesitaram. Olha só, depois de andar tanto tempo com Cristo, você ainda tem pessoas hesitando. Você ainda tem pessoas que precisavam de um alicerce mais sólido, porque ainda que estivesse andando entre os discípulos, você tinha pessoas que duvidaram. Irmãos, esse é um fato que existe no meio da igreja de Cristo. Você tem pessoas que eles são crentes piedosos, pessoas que enfrentam as dificuldades, desemprego, enfermidades, o câncer terminal e tantas outras coisas, e mesmo no meio de todo esse sofrimento, eles respondem em fidelidade a Deus, orando, continuam servindo a Deus, cheio de alegria, cheio de esperança, de ânimo, com a cruz diante dos olhos, com o céu aquecendo o coração, encorajando. Mas você vai encontrar também no meio da igreja pessoas que hesitam, pessoas que, ainda que tenham tempo, se fosse no trabalho e empregado em CLT, teria tempo de casa, teria um bom FGTS na conta, e ainda que essas pessoas possam ter um bom tempo no meio da igreja, elas ainda não tiveram uma experiência com o próprio Cristo, que molda a sua vida, que fortalece a sua fé. São muitos e muitos exemplos. Deixa eu tentar ilustrar isso, irmãos, com coisas que eu tenho vivido na prática, lá na igreja que eu pastorei. Recentemente eu recebi
11 pessoas que estavam vindo de uma outra igreja e eles falaram assim: pastor, nós estávamos morrendo lá. Nós ouvimos o sermão e o sermão não nutria a nossa alma. A gente não conseguia entender a pregação, a gente estava morrendo. E nós começamos a orar e inquieto com isso. E nós paramos no tempo e nós queremos o alimento da palavra, a gente quer ser admoestado, a gente quer ser ensinado. E lá onde a gente estava, nós não estávamos recebendo isso. Meus irmãos, olha só. Um deles disseram assim, um deles falou bem assim: pastor, nós somos membros da igreja lá há 20 anos. 20 anos. Eu praticamente cresci, a minha infância, adolescência, foi lá nessa igreja. E eu parei de crescer. E então eles partilharam que perceberam que estavam morrendo, mesmo estando dentro da igreja. E o coração deles precisavam de um reavivamento, precisava de crescimento, precisava conhecer mais sobre Cristo, precisava conhecer mais da palavra de Deus para que se sentissem vivos. E eles então começaram a congregar e percebendo a diferença, e eles relataram isso, o quanto que agora o coração consegue confiar, amar mais a Deus, orar mais, ler mais a Bíblia, consegue ler as Escrituras e enxergar a graça de Deus, o Evangelho, Cristo, de uma maneira diferente nas Escrituras. Então nós precisamos voltar à afirmativa inicial, dizer o seguinte, que se não tivermos um firme fundamento sobre a pessoa de Cristo Jesus, se eu entender Jesus Cristo apenas como um bom homem, um bom salvador, mas eu não me relacionar com Ele, eu não entregar a minha vida para que Ele seja o único Senhor da minha vida, eu não terei o poder necessário para permanecer crente, obediente a Deus até o final da minha caminhada. Meus irmãos, o texto bíblico, ele continua dizendo, trazendo a nós sobre a identidade de Cristo, no verso 18, dizendo o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que esse texto quer lembrar, eu e você, que serve para a nossa caminhada, irmãos? Que Jesus, Ele é Deus, e como Deus, Ele possui toda a autoridade nos céus e na terra. O apóstolo Paulo reafirmou essas verdades ao dizer que Deus o exaltou Cristo sobremaneira e deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Veja, irmãos, como isso é precioso para a nossa caminhada. Porque há igrejas, irmãos, que esqueceram de Cristo, há pregadores que não se fala mais de Cristo, há pessoas que ainda que têm um tempo de religiosidade, de vivência como crente no hall de membro da igreja, eles não vivem em obediência e submissão ao senhorio de Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, quando a Bíblia fala do nosso Deus, a Bíblia diz que esse Deus ele é poderoso. E nós temos um testemunho mais especificado, já que estamos falando de Cristo, dos evangelhos, do exemplo a ser imitado. A Bíblia diz que numa tempestade, Cristo levanta do sono, os discípulos já desesperados, com medo de afundar no mar da Galileia, e diz: mestre, o senhor não se importa que nós vamos perecer aqui na tempestade? Já a noite havia caído, a tempestade gerando medo, aflição, pavor no coração dos discípulos. E Jesus, ele levanta e faz o quê, irmãos? Acalma a tempestade. Por que Jesus ordenou e a tempestade aquietou? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Uma aplicação para as nossas vidas, meus irmãos. Se a gente não tiver uma fé bem alicerçada, não só o assentimento intelectual sobre quem é Jesus, sobre versículos bíblicos, mas se a gente não tiver uma fé que desce daqui de assentimento intelectual e gera uma conversão, um coração de fato transformado, se a Bíblia não chegar até aqui e descer para cá, e o Evangelho não criar raiz no meu e no seu coração, nós não conseguiremos permanecer fiéis ao Senhor, crendo nos dias maus.
A igreja não permanece fiel ao Senhor se ela não tiver convicção da identidade de Jesus Cristo. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é a fonte da água viva, Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Ele é o único caminho que leva ao Pai. Ninguém vai a Deus por atalhos, pelo rol de membro da igreja, ninguém vai a Deus pelo pastor, é pelo supremo pastor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele mesmo diz que quem crê nele, ainda que morra, perecerá. Percebe, meus irmãos, como alicerçar a nossa fé no firme fundamento que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Isso vai sustentar você na caminhada, isso vai sustentar você como cristão, porque nós estamos, irmãos, numa caminhada que o amanhã não sabemos o que virá sobre nós. O que vem amanhã na sua caminhada? O que vai atingir a sua família durante a semana? Talvez você vai mandar um WhatsApp aí para o pastor: pastor, estou precisando de oração, de aconselhamento, o dia mal chegou na minha casa. E você vai permanecer firme se você estiver sobre o sólido fundamento, a pessoa de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, quantas pessoas já abandonaram a Jesus Cristo? Quantas pessoas não têm mais essa fé sólida, principalmente quando as dificuldades aparecem? O Lucas não pode dizer o que vai ser ano que vem da sua igreja, da igreja que ele pastoreia, né? A igreja de Cristo. Mas de vez em quando a gente fala, né? A minha igreja. Porque a gente ama a igreja e nós fazemos parte desse povo maravilhoso. A gente não sabe o que vem amanhã, mas uma coisa nós sabemos: se estivermos alicerçados sobre Cristo Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, irmãos, isso enche o nosso coração de esperança. Saber que a razão da existência da igreja, ela está alicerçada em Cristo. A razão de você permanecer crente nos bons e maus momentos, a razão de você ser crente, não crente de evento, mas crente a vida toda, até Jesus voltar, é porque você tem uma fé bíblica bem alicerçada no único Salvador, na única esperança para esse mundo caído e na única esperança para mim e para você como pecador. É Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Continuando, irmãos, o próximo alicerce importante para a caminhada como discipulado é que nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos numa missão e nós temos um propósito. Veja o verso 19, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que interessante, meus irmãos. Jesus Cristo não somente escolheu os discípulos, ensinou-os, mas agora Jesus diz: vocês têm uma missão. Quem é que Deus vai usar nessa missão, irmãos? Os discípulos, que foram não somente evangelizados, mas eles foram também treinados em como viver semelhante a Jesus. Irmãos, é muito importante destacar isso, porque nós criamos uma ideia de simplesmente ser espectador ou consumidor no reino de Deus. Infelizmente, por causa do secularismo que também invade as igrejas brasileiras, as pessoas hoje tendem a ir na igreja e dizer assim: eu não gostei do culto, eu não gostei da mensagem, eu não gostei da liturgia, eu não gostei do louvor, eu não gostei das pessoas. Meus irmãos, nós não temos um estilo de vida autocentrado. As coisas que fazemos, a forma como fazemos, não visa agradar as pessoas, mas agradar quem, irmãos? Deus. Deus. Um dia, uma irmã falou para um pastor, e esse pastor assim, era aquele pastor que de vez em quando dizia algumas verdades bem firmes, né? E a pessoa visitou o culto lá da igreja, e é uma igreja bem grande, deve ter uns 400 membros.
E ela falou assim: pastor, gostei muito da pregação, gostei do louvor, só não gostei da liturgia. E o pastor, assim, de uma maneira estilo João Batista, diz assim: irmão, o culto é para Deus, não é para a senhora. Então, por que, irmãos, nós desenvolvemos uma mentalidade que não tem a ver com o reino de Deus? Os cristãos têm entendido, irmãos, que eles são espectadores. Tipo, você vai lá e assiste, sei lá, Os Vingadores, não sei se você já assistiu. Esses dias eu assisti o Kung Fu Panda com o meu filho. Aí a gente, de vez em quando, senta e fala: não gostei dessa cena. Lá nos Vingadores tem uma cena que junta as mulheres, né? Olha lá, o feminismo. Aí tem um outro grupo de autoajuda, terapia. Aí tem um cara dizendo assim: eu perdi o meu parceiro. Ideologia também lá, homossexualismo. E de vez em quando, irmãos, a gente traz essa mentalidade consumidor para a igreja e eu não gostei. Não, você faz parte, você está em missão. Jesus disse que quem quer seguir a ele tinha que pôr a mão aonde, irmãos? No arado. Lá na igreja fala: irmãos, não estou vendo sua digital no arado. Se eu fosse do CSI, eu não ia encontrar sua digital no arado. Irmãos, as coisas podem melhorar quando nós estamos engajados na missão. Eu não preciso que alguém diga que eu estou em missão. Eu preciso ler o texto bíblico e dizer: eu sou um instrumento que Deus vai usar para o avanço da igreja presbiteriana Herança. Para que essa igreja cresça, tem uma bateria. Tem baterista? Se não tiver, está na hora de pelo menos começar a orar. Fala: Deus, manda um baterista. Está na hora, irmãos, da gente colocar a mão no arado, fazer parte. Está na hora de entendermos, irmãos, que ainda que a gente seja bonito, e a minha mãe fala muito: meu filho é lindo, esse filho é lindo. Mãe é uma benção, né, irmãos? Mas ainda que você seja bonito e tenha escutado do seu pai, da sua mãe, que você é lindo, maravilhoso, mas Deus não te coloca no reino como enfeite. Você é para pôr a mão no arado, você tem um propósito, uma missão. Deus vai usar a sua vida. É para você colocar a mão no arado e junto com o pastor Lucas, com a sua família, vamos trabalhar e vamos daqui a pouco começar a orar para ter um espaço maior, porque a igreja está crescendo, o reino de Deus avançando, Deus sendo glorificado, outras pessoas ensinando a seguir os passos de Cristo e a obedecer a ordem de Cristo de fazer discípulos de todas as nações. É isso que está acontecendo aqui, irmãos. A congregação foi plantada e agora há um novo projeto, vamos organizar. E daqui a pouco um novo projeto, vamos crescer. E daqui a pouco um novo projeto, vamos trazer mais pastores porque a igreja cresceu. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Você tem um propósito, você está em missão. A missão de Deus é a minha e a sua missão de alcançar os eleitos dele espalhados pela face da terra. Então você não pode ser um crente passivo, você tem que ser um trabalhador na seara. E Jesus ensina, irmãos, que a gente precisa orar para que Deus envie trabalhadores para a seara. Irmãos, de vez em quando a gente que planta igreja, e que bom que os caminhos nossos cruzam, porque nós enfrentamos desafios, irmãos. O pastor desanima também. Daí o pastor Lucas fazendo mestrado, a gente gasta horas estudando, preparando sermão. Se você não aparecer no culto, dá uma tristeza no coração do pastor. Irmãos, é tão bom pregar quando todo mundo tava. Nossa, hoje todo mundo veio. Que alegria! E parece que o sermão, o pastor até dá uma esticada a mais, porque fica tão feliz. É bom, irmãos. A presença sua no reino, ao lado do trabalhador da seara, como um trabalhador da seara, serve para encorajamento e animar o coração. Irmãos, tem muita gente isolada, tem muita gente tentando carregar o reino de Deus nas costas sozinho. É por isso que tem muitos pastores sobrecarregados, tem alguns se matando, tem alguns com depressão e tantas outras coisas, irmãos, porque ao invés de ter parceiros na missão, amigos, irmãos, companheiros de caminhada, nós temos uma série, irmãos, de pessoas que são religiosos, que fazem uma boa profissão de fé, mas não têm prática. A missão é a nossa prática, irmãos. É culto nos lares, é evangelismo. Eu não sei se vocês fazem aqui, mas lá na nossa igreja a gente faz um sábado legal, aí a criançada vai para lá e a gente vai discipular as crianças, evangelizá-las,
e às vezes os pais vão levar e fica também, a gente já aproveita e alguém encosta para poder fazer amizade, para poder convidar para os outros trabalhos. Então tudo isso, irmãos, faz nos lembrar que eu e você não somos espectadores, nós somos trabalhadores do reino de Deus. Lá na igreja, deixa eu olhar meu horário aqui. Vai até que horas, Lucas? 10h15? Ixi, se eu correr, irmão. Irmãos, lá eu tenho trabalhado na mentalidade dos irmãos, porque assim, eu não sei de onde eles tiraram, mas de vez em quando uma pessoa falava assim, principalmente para as irmãs, você é uma flor do reino de Deus, uma florzinha de Jesus. Eu olhava para tudo isso, eu escutava isso, eu falei, de onde vocês tiraram esse negócio de florzinha de Jesus? Tem até uma musiquinha infantil, né? Eu falei, não, aqui só tem guerreiro, aqui só tem soldados. Aí eu trouxe alguns textos bíblicos para que eles percebessem que florzinha de Jesus não sobrevive. Primeiro, que Efésios 6 diz que a gente tem que tomar toda a armadura de Deus com oração e súplicas, para que nenhuma parte do do seu corpo fique descoberta. Armadura é para quê, irmãos? A espada, o escudo, o capacete, sandália nos pés, é para guerra, irmãos. Cristiano, e ser crente aqui, irmãos, é uma batalha todos os dias, é guerra. É guerra, irmãos, é luta. Então nós somos soldados do reino de Deus. Nós não somos florzinha de Jesus. E soldado só é útil se ele estiver de pé, bem nutrido, treinado e no lugar onde Deus quer que ele esteja. Soldado só tem utilidade se estiver aonde Deus quer que ele esteja. Por isso que o melhor lugar para você estar não é no lugar que você gosta, mas no centro da vontade de Deus. Porque estar no centro da vontade de Deus, fazendo a missão de Deus, muitas das vezes você vai estar no lugar que você não queria estar, fazendo coisas que para você é difícil, mas você vai agradar a Deus, sua vida vai ser abençoada e a vida dos outros serão também abençoados e edificados. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus, e Deus diz que você é um missionário. Você está em missão. Charles Haddon Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, ele já dizia, ou você é um missionário ou você é um impostor. Então não existe a decoração de banco com os membros da igreja. Aqui, irmãos, é um momento de treinamento. Aqui é um momento de você aprender mais sobre a vontade de Deus e sair daqui cheio de convicções, de sólido fundamento. Então você precisa fazer discípulos de Jesus. Você é um instrumento que o Espírito Santo vai usar para levar outras pessoas até a cruz de Cristo. E é interessante, irmãos, que essa missão não se faz na carne. Atos 1, verso 8, Jesus disse para os discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Como é que o crente caminha, irmãos? Cheio do Espírito Santo. E é interessante, irmãos, que se você olha nas Escrituras, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em Colossenses 3, o apóstolo Paulo, ele fala isso, quando ele diz para os cristãos, lá em Colossos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo e ser cheio da palavra, são coisas que estão conectadas. A palavra é a espada de quem, meus irmãos? Do Espírito. E quando eu sou cheio da palavra, então Deus está moldando a minha vida, o meu coração, essa palavra está criando raiz, e eu vou ser um instrumento útil do Senhor na missão. Irmãos, às vezes a gente vive algumas coisas como pastor, que a gente precisa abrir o coração com a igreja. Pensa na tristeza, por exemplo, o pastor falar assim, eu não vou conseguir dar o estudo, vou escalar o irmão para dar o estudo. O irmão fala, pastor, ele deveria falar assim, que bom, pastor, estou preparado, graças a Deus, vou dar o estudo para a igreja. Você coloca o irmão para dirigir uma reunião de oração e ele fala assim, pastor, mas eu não dou conta. Irmãos, nós precisamos entender cristianismo muito além de vir à frente e falar algumas coisas. O cristão precisa saber dizer quem é Jesus. O cristão precisa conhecer a palavra de Deus. O cristão, ele precisa ter uma vida de oração. A Bíblia diz que a nossa oração é que orar sem cessar. Não é um evento, é um estilo de vida, é dependência.
Meditar nas Escrituras. Salmo 1. O justo medita de dia e de noite. Não é evento. Estou no evento do culto familiar. Não, irmãos, é muito mais do que isso. É na caminhada. Quando nós estamos falando de discipulado, quem sabe o Lucas resolva me convidar a voltar? Vamos falar de discipulado na família. Mas, por exemplo, lá em Deuteronômio, quando Deus estabelece a forma de ensino, lá diz que os pais devem ensinar ao deitar, ao levantar e fazendo o quê? Andando pelo caminho. Percebe? A missão está acontecendo. Eu estou discipulando, eu estou sendo instrumento de Deus. Deixa eu partilhar com vocês uma experiência que para mim foi chocante. E um dia eu escalei um diácono para dar uma aula lá, na escola dominical, para os adolescentes. E ele falou assim, pastor, mas eu prefiro que o senhor me deixe lá só tocando, cantando, porque para falar assim eu não dou conta. Para ensinar eu não dou conta. Aí eu levantei a pergunta assim, meu irmão, você terá que ensinar a sua esposa? Você acha que você, como sacerdote, pastor do seu lar, líder, você terá que abrir a boca e ensinar a sua esposa? Você vai ter que orar por ela? Você vai ter que conduzi-la nos caminhos do Senhor? Você acha que quem é que tem a responsabilidade bíblica de pregar para os seus filhos, de ensiná-los? Porque de vez em quando você tem pessoas, e mesmo adultos na igreja, dizem assim, não, pastor, eu não sei ensinar. Eu não sei ensinar para a criança. Eu falo, mas e os seus filhos? Como é que você faz com eles? Então veja, irmãos, o entendimento de discipulado como estilo de vida e de missão como propósito faz com que eu olhe para a minha casa e quem é que tem que pastorear a minha esposa? Eu sou o pastor da minha família. Você, homem cristão, a semelhança de Jó e de todos os homens das Escrituras, você é o pastor da sua esposa, o pastor dos seus filhos, o sacerdote, o líder, o cabeça. Então você terá que ensinar. Você terá que ensinar os seus filhos desde a primeira infância, desde a tenra idade. Então, irmãos, não tem como fugir. Como é que eu chego na igreja e digo, eu não sei comunicar nada sobre Deus, sobre a minha fé. Eu não sei encorajar os meus irmãos a buscar a Deus em oração no dia mau. Nós estamos, irmãos, muito longe do treinamento ideal de ser um bom cidadão dos céus em missão. Avançando um pouco mais, meus irmãos, se você está numa missão porque você é um sacerdote do Deus vivo, ainda bem que nós reformados já afirmamos isso há muito tempo, né? Cada cristão ele é um sacerdote do Deus vivo, porque você é um instrumento que Deus vai usar. Mas é necessário, irmãos, para uma boa caminhada, e isso vai influenciar o discipulado, a confissão pública da fé. Olha que interessante, uma confissão de fé robusta. Veja, o texto bíblico diz que esses discípulos em missão, eles fariam outros discípulos, batizariam eles, o batismo é necessário, irmãos. Você tem circunstâncias excepcionais que a pessoa não consegue sair de um leito de morte para vir para a igreja e batizar. Não tem como sair de lá. Você tem pessoas que conhecem a Cristo e confessam Jesus como Senhor e Salvador nos últimos instantes da vida. Você tem um ladrão na cruz. Mas para nós, irmãos, não dá para ser membro de longas datas e não se comprometer e não professar publicamente que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Há uma profissão de fé que eu acho muito interessante. Eu estou pregando lá na igreja em Ruth. E Ruth, ela diz para sua sogra, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Isso é ser cristão, irmãos. Isso é ser igreja. Não adianta, eu abracei o Deus, mas agora abraço o povo também. Agora está junto, caminhando junto, aprendendo junto, servindo ao mesmo Deus e amando também esse povo, orando pelo sofrimento desse povo, se importando com esse povo. Então, irmãos, a pública profissão de fé, ela não acontece sem que haja, irmãos, um investimento na educação cristã. Se por um lado você tem missão, do outro você tem educação cristã. Veja, o verso 20 diz, que os discípulos novos teriam que receber? Ensino
eles terão que receber um sólido ensinamento, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, a igreja que acha que é muito pesado demais investir em escola dominical, a gente precisa investir em escola dominical, nos professores, nas classes, para atender de uma forma que seja suficiente, irmãos. Lá na igreja que eu estou pastoreando, uma das coisas que eu fiz quando cheguei lá foi revisar essa área da educação cristã. Havia tanta coisa, irmãos, no meio da igreja. Tinha coisas de Halloween lá, tinha as revistinhas que tinha nada a ver. Se a pessoa entrasse lá, se você visitasse lá na época, você falasse, não é nem uma igreja crente, não. Irmãos, a coisa estava terrível. No meio da igreja havia uma ignorância sobre as doutrinas cristãs, sobre o evangelho, sobre Cristo. Aí, irmãos, quando tem ignorância sobre o evangelho, sobre Cristo, quando a fé não é robusta, não é bem alicerçada, as ideologias entram, irmãos, no coraçãozinho dos crentes. As pessoas começam a valorizar determinadas coisas em detrimento da poderosa e suficiente palavra de Deus. Já teve situações, não na igreja, nessa igreja não, mas em outra igreja, que o pastor descia do púlpito e quem ia ensinar a igreja era o psicólogo. Porque o psicólogo ia ensinar a igreja como lidar com seus problemas psicológicos. De tal maneira, irmãos, que era a ignorância sobre o evangelho, sobre o poder de Deus, sobre a suficiência das escrituras, sobre a autoridade, sobre a inerrância, sobre a inspiração das escrituras. Nós, irmãos, precisamos entender que se nós queremos colher, nós precisamos plantar. Nós precisamos investir. Aí, irmãos, a igreja que era para trabalhar, para organizar, eu disse para os irmãos, nós somos uma igreja que hoje estamos morrendo e essa igreja precisa de revitalização antes de organização. E eu gastei, irmãos, uns 2-3 meses falando sobre revitalização na igreja. E Deus foi trabalhando o coração dos crentes, e foi trabalhando e levantando pessoas, e nós fomos revisando toda a área de educação da igreja, porque se nós queremos uma igreja sólida, se nós queremos crentes com convicção de fé, que dizem como os crentes do passado, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso, se nós queremos esses crentes, nós precisamos investir num ensino com qualidade, com profundidade, com densidade bíblica. Com as crianças, nós adotamos os menorzinhos, catecismo infantil. Os outros, breve catecismo, catecismo maior. Na classe dos adultos, além de abordar esses temas voltados para os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós usamos também na liturgia um momento de reafirmação de fé. Porque tem visitante, tem gente chegando, e eu coloco as perguntas intencionais. Como diria o Chapolin, é friamente calculado. Eu coloco exatamente, porque tem muitas pessoas de outro contexto religioso que não conhecem o que é a igreja presbiteriana, o que é a teologia do pacto, o que é a aliança, o que é um batismo, por exemplo, o que é a ceia na perspectiva reformada. Então eu trago tudo isso para que eles possam ter conhecimento e entender que os símbolos de fé da igreja, irmãos, são instrumentos para que possamos usar no dia a dia com a nossa família, a fim de que famílias fortes resultem em igrejas fortes. Uma outra questão que eu trabalhei com a igreja é que ainda que o pastor possa se esmerar e entregar uma boa mensagem nos trabalhos da igreja, eu não sei aqui, mas lá funciona quarta, domingo de manhã e domingo às 18 horas. Nosso culto está no mesmo horário, Lucas, 18 horas. E quantas vezes você acha que os crentes vão na semana na igreja? Às vezes durante a semana tem o trabalho, né? Alguns trabalham e estudam, às vezes não consegue vir, né? Aí se tiver algum imprevisto no domingo, ficou doente, talvez vai uma vez, talvez vai duas, eu não sei quantas vezes você consegue vir. Mas você acha que isso é suficiente? Aí eu comecei a mostrar para os irmãos que uma igreja saudável, ela é fruto de famílias saudáveis. Se eu quero uma igreja forte, eu preciso
ensinar os meus membros que o discipulado começa lá na casa deles. É lá que as crianças são treinadas. É lá que o homem assume a liderança. É lá que a esposa se posiciona como auxiliadora idônea. Nós temos vivido um tempo de crise. E vira e mexe as pessoas dizem assim, o PH não anda. Não sei se o Lucas já escutou, se vocês já escutaram. A SAF vai. Lá na minha igreja, irmãos, a SAF, uma departamental da SAF, é 40 pessoas. Fora as visitantes. E as mulheres são crentes. Eu falei, irmãos, vocês são uma bênção. Falo para elas. Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade como homens. Teve uma ocasião, depois de ensinar sobre masculinidade, liderança, porque isso faz parte do sólido fundamento da nossa fé. Eu reuni os homens, todos os homens. Tinha 20 homens na sala. E a gente não tinha organizado ainda, irmãos. Reuni os homens lá e falei assim, irmãos, eu queria saber... A gente está projetando organizar a igreja. E nós precisamos de presbíteros, homens. De diáconos, homens. E eu quero saber de vocês. Vocês vão colocar o nome lá na lista para concorrer como liderança da igreja ou não? E eu falei, porque se vocês não quiserem nada com nada, eu vou entregar o campo porque eu não tenho nada para fazer aqui. A igreja não sou eu sou o pastor. Vou caminhar com vocês, com as famílias, pregar, aconselhar, orar por vocês, visitar, mas a igreja não sou eu. Eu quero saber se vocês querem obedecer a Deus e colocar o fardo da liderança sobre as suas costas e assumir esse compromisso. Eles olharam para mim assim, eu acho que eles nunca ouviram isso. Chegou um ponto que eu precisei reunir todos e falar, eu quero saber se vocês querem alguma coisa. Porque depois de ensinar, eu quero saber se vocês querem obedecer a Deus. Então, irmãos, eu não posso, como um cristão que tenha um conhecimento sólido de Deus, da fé, eu não posso viver em desobediência, irmãos. Eu preciso obedecer alegremente. Cristo é o meu exemplo de obediência perfeita, sacrificial. A Bíblia conecta, irmãos, a nossa vida ao exemplo de Cristo, e nós devemos amar a vontade do Pai, fazer dela a nossa comida e a nossa bebida. Nós devemos partilhar deste evangelho, dessas boas novas de salvação. Nós devemos assumir, irmãos, o nosso papel bíblico dentro do lar, o homem, a mulher, os filhos. Isso é discipulado como estilo de vida. E quando, irmãos, as famílias entrarem nessa dinâmica de vida cristã, a igreja será impactada. Deixe-me partilhar um testemunho de como a obediência a Deus resulta em frutos. Uma das coisas que eu tinha observado no início, quando retomamos o trabalho lá da igreja, reabrindo após a pandemia, ano 2020, a igreja passou o ano inteiro fechado. Igrejas que não tinham canal no YouTube, não tinha câmera. Eu até me aventurei a gravar umas mensagens e mandar para os irmãos. Não, pastor, grava mensagem, nós queremos ouvir as pregações do Senhor. Aí um irmão lá abriu um canal no YouTube, aí eu gravava lá, pregando para o celular, que trem chato. E ele colocava lá, e os irmãos no horário dos cultos, estava todo mundo reunido no mesmo horário. Aí eles mandavam foto no grupo, estamos aqui, irmãos, orando e vendo a pregação. Foi muito legal, irmãos. Foi assim, fazer alguma coisa literalmente do nada, né? Mas essa igreja que eu reabri lá, uma das coisas que o pessoal comentou o povo aqui é um povo disperso. A gente não vê a coinonia, a comunhão no meio dos irmãos. Só lembrando que tem uma pastoral sobre comunhão aí, né, Lucas? Logo aí no boletim. E uma coisa que a gente percebeu depois que as famílias começaram a trabalhar o discipulado dentro do lar, isso impactou a igreja. Antes eles saíram, irmãos, todo mundo correndo para ir embora. Agora não. Os diáconos têm que falar, irmãos, tem que ir embora, né? E eles têm prazer de estar lá, de ficar. Se você for lá hoje, você vai perceber uma igreja que te recebe, que te acolhe, uma igreja que tem alegria de viver como irmãos. E como isso é abençoador, irmãos? O que é que mudou, irmãos? Eles passaram a obedecer a Deus em seus lares, resultando em comunhão no lar. Mas essa comunhão também impactou a igreja, a dinâmica da igreja. As pessoas que visitam sempre falam, eu gostei muito da igreja, é uma igreja muito receptiva, é uma igreja muito acolhedora.
meus irmãos, obedecer ao Senhor sempre resultará em bênçãos e frutos. O verso 20 diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, aproveitando que nós já estamos caminhando para encerrar, eu vou usar mais 10h15, né, Lucas? 10 minutos. Eu quero transportar você um pouquinho para a nossa herança reformada. Aproveitando o nome da igreja, né? Herança reformada. Irmãos, os puritanos, nós precisamos ler mais sobre o estilo de vida dos puritanos. E embora quando a gente fala sobre os puritanos, as pessoas gostam de citar, geralmente, a teologia. As pessoas ficam mais fascinadas com a teologia puritana. Mas algo que impacta o meu coração, irmãos, principalmente eu gosto muito da área do aconselhamento bíblico. E um dos paradigmas que eu tenho diante dos meus olhos, de como um pastor deve conduzir o rebanho e instruir o rebanho, é a própria herança reformada puritana. E os puritanos, irmãos, eles eram excepcionais no discipulado. Os puritanos, irmãos, eles eram tão robustos em sua visão da vida cristã, que isso impactava os sermões, isso impactava a relação deles de zelo com o trabalho, o exercício da vocação, isso impactava o casamento, isso impactava a vida familiar, irmãos. Os puritanos, tudo que eles faziam era preparar os crentes para a glória no porvir. E eles, irmãos, então pregavam, e eles pregavam tanto no púlpito quanto na família. As coisas não estavam desconectadas, porque eles não entendiam o discipulado como evento, mas como estilo de vida. Algumas marcas é perceptível no puritanismo sobre como o discipulado era levado a sério. Primeiro, irmãos, que os puritanos, eles tinham um zelo imenso pela pregação bíblica, porque eles entendiam que todas as vezes, irmãos, que o sermão é pregado, bem preparado, conectado com a vida, a dinâmica dos crentes, você está educando a igreja. O pastor também, ele tem essa faceta. Pastor é multiuso, irmãos, é igual bombril. Mas o pastor tem essa faceta de ser, irmãos, um teólogo público, de educar a igreja dentro daquilo que é a convicção bíblica, de ser um povo que pertence a Deus, que ama a Deus, que tenha prazer em ouvir a Deus. Quando você olha para a história do puritanismo, o puritanismo ele nos apresenta pregadores fora da curva. Por exemplo, você tem William Perkins, você tem Richard Baxter, você tem Richard Sibbes, você tem John Owen. Esses homens é tido na história da igreja, irmãos, como gigantes teológicos. Eles são conhecidos, irmãos, como grandes pregadores bíblicos, porque levavam a sério a pregação da palavra. A aplicação das escrituras, irmãos, não era fruto apenas de um estudo numa torre de marfim. Os pastores puritanos eram pessoas engajadas com a dinâmica da vida do rebanho. Os puritanos, irmãos, os pastores, eles entendiam a importância de fazer o discipulado, o pastor discipular o rebanho. O pastor visitava as famílias. Os estudiosos dizem que Richard Baxter, por exemplo, quando visitava as suas ovelhas, ele perguntava, tirava as crianças, né? E perguntava ao marido e à esposa se eles estavam fazendo sexo. Porque quando é que um casal não tem a vida sexual em dia? Quando não está bem. Se eles falarem que não estavam, então era a hora do pastor entrar com o cajado e com o discipulado. Os pastores puritanos, irmãos, eram grandes pregadores porque eram homens de fervente oração. Quando voltamos para a história, alguns historiadores, irmãos, dizem que o puritanismo ele começa com John Knox.
E quando você vai para a vida de John Knox, a rainha diz que temia mais a oração de John Knox do que um exército inimigo. John Knox orava pela Escócia e ele dizia a Deus: dá-me a Escócia, senão morro. Então é impossível, irmãos, ter um líder desse, um pregador desse, que leva a sério, irmãos, a pregação da palavra, que leva a sério a missão que Deus deu, que leva a sério o pastoreio, o cuidado do rebanho, que ora para que Deus conduza a pregação da palavra de maneira que ela traga vida e não morte. É impossível, irmãos, esses homens não serem um instrumento de bênção na vida da igreja. O J. Packer, quando fala das pregações puritanas, diz o seguinte, que um sermão puritano, ele tinha uma exposição no seu método, era doutrinal no seu conteúdo, a pregação era ordenada em seu arranjo, era popular em seu estilo, era centrada em Cristo e sob sua orientação, era experimental em sua aplicação, era poderosa em sua forma. Teve um tempo que eu ouvi um sermão de um pastor e eu não vi Cristo nele. Não vi Jesus. Não teve o Evangelho. Falou sobre tantas coisas, tantas informações, mas faltou Cristo. Em outros momentos, irmãos, o sermão falta a aplicação. Eu escuto o conteúdo bíblico, mas e daí? O que isso tem a ver com a minha vida? Os puritanos tinham esse zelo e tinham esse feeling, porque eram homens da igreja, homens de Deus e homens envolvidos com a dinâmica da vida do povo de Deus. Um dia um pastor partilhou comigo, achei isso muito interessante, falando que, segundo os reformados, a nossa teologia se forma na prática. Porque tem muitas coisas que a gente aprende na academia que vai ficar a nível de academia e teoria, mas na prática, na dinâmica do povo de Deus, a realidade é outra, os desafios são outros. Os puritanos levavam a sério a vida devocional, irmãos. Os puritanos recomendavam ao seu rebanho a leitura diária de livros devocionais puritanos. Um dia eu encontrei uma irmã que ela falou assim: pastor, eu estava ouvindo o R.R. Soares. Eu fiquei, minha irmã, quase dei um infarto agora. Então não tem como você ser um cristão reformado se você está lendo ou escutando outras coisas por aí, que o pastor quase infarta quando descobre, tá? Esses dias uma irmã, que eu gastei um tempo discipulando ela, né, para receber na igreja, ela me mandou uma foto, falou: pastor, eu ganhei esse livro, o senhor conhece? Eu falei: minha irmã, pega com a mão e joga com a outra no lixo. Era do Benihim. Eu falei: minha irmã, joga fora, isso é heresia pura. Isso não serve. Então os puritanos, irmãos, eles não somente instruíam, incentivavam os crentes a lerem livros devocionais, mas eles também escreviam. Tem bons devocionais aí de puritanos, você pode encontrá-los. Eles levavam a sério, irmãos, o discipulado, de tal maneira, irmãos, que eles desenvolveram catecismos e credos. É aqui que eu quero, em especial, que a gente olhe para a nossa herança reformada, irmãos. Como é que eu vou ensinar os meus filhos no caminho do Senhor? Aproveite e use o breve catecismo. Você já tem um recurso fenomenal nas suas mãos. Eu sei que você sabe, mas você encontra os símbolos de fé da IPB no Play Store do seu celular. Baixe lá. Use eles. Aprende a decorá-los. Pode decorar uma pergunta por semana. Irmãos, isso vai fazer um bem enorme para você, para a sua família, para a sua fé. Para o culto familiar ser mais robusto. Não seja aquele tipo de crente que só lê a Bíblia assim de uma maneira tão dispersa, leu, não entendeu muita coisa. Adote o breve catecismo e comece por ele, depois vai para o catecismo maior, depois vai para a confissão de fé. Use como recursos, porque de fato a sua caminhada com o Senhor vai depender de um estilo de vida bíblico. E por último, para a gente encerrar, os puritanos tinham zelo pelo dia do Senhor e pela religião familiar. O dia do Senhor e a religião familiar. Portanto, nós temos um trecho da Confissão de Fé de Westminster, deixa-me ler para vocês, que diz o seguinte, olha só, Confissão de Fé de Westminster.
símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Falando sobre o dia do Senhor, diz assim: este sabate deve ser santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e ordenado seus assuntos comuns de antemão, não apenas observam santo descanso todo dia a partir de suas próprias obras, palavras e pensamentos sobre suas ocupações e recreações mundanas, mas também dedicam todo o tempo em exercício público e privado de culto e nos deveres de necessidades e misericórdia. Meus irmãos, nós precisamos resgatar isso. A agenda de Deus é 6 dias trabalharás e o 7º descansa. Lá na minha igreja eu falei assim, Deus está vendo vocês querendo comer peixe na sexta-feira santa e passeando no domingo. Deus está vendo. Eles olharam. Deus está vendo vocês doidinhos para guardar feriado do catolicismo romano e desobedecendo o 4º mandamento. Deus está vendo. Irmãos, nós precisamos levar a sério os mandamentos do Senhor. Nós precisamos obedecer, irmãos. Nós precisamos nos preparar para o dia do Senhor. De vez em quando eu falo com os jovens lá. Deus está vendo vocês viram a madrugada aí na Netflix e dormem na escola dominical. Deus está vendo. Os puritanos se preparavam, irmãos. A minha esposa tem o hábito de adiantar a comida, porque o domingo é um dia especial. Então, a gente não quer ir para a escola dominical e ficar pensando, não pus a lasanha para fora, tá congelada. Eu tinha que ter cozinhado o feijão. Aí a sua mente já foi embora há muito tempo. Você não está nem no culto, não está na adoração. Você não está aprendendo, não está guardando o dia do Senhor. Deve ser dia de deleite, irmãos. De alegria, de prazer, de ter fome e sede de Deus. Os puritanos faziam isso. Eles cobravam porque tinha zelo pela alma. Eles não tinham a preocupação de estar aqui, vou falar palavras que agradam o seu ouvido, o seu coração, que concorda com você. Ele zela pela alma das pessoas por quem Cristo morreu. E é por isso, irmãos, que os puritanos não se limitavam só a ir à igreja, não se limitavam a ouvir os sermões, não se limitava só à guarda do dia do Senhor, mas se limitava, irmãos, ele expandia, na verdade, para a família, porque eles saíam do culto, saíam do dia de adoração, do culto matutino, ouviam o sermão, e eles sentavam à mesa e perguntavam uns aos outros, o que é que vocês aprenderam do sermão? O que é que vocês reteram? Como Deus falou o coração de vocês, através do discipulado como estilo de vida? Nós precisamos, quem sabe hoje na hora do almoço, você senta lá, guiado por Deus e pela ordenança do seu dia do Senhor, e pergunta como é que a gente tem aprendido a esse estilo de vida, como é que a gente tem vivido, como é que nós temos treinado a nossa família, como é que dentro do nosso lar a nossa fé tem feito a diferença. Deixa eu encerrar, irmãos, dizendo o seguinte. Hoje nós escutamos muitos pais dizendo assim, os meus filhos viraram adolescentes, não querem ir mais para a igreja. Há um testemunho muito grande e triste, irmãos, para o coração de todo pastor, quando os pais dizem assim, os meus filhos não querem saber mais de Deus, não querem mais a fé, não querem ir mais à igreja, porque nos faltou, irmãos, exercitar a nossa fé dentro do lar. É no lar que nós aferimos a espiritualidade dos nossos filhos. É no lar que desde pequeno a gente já ensina os nossos filhos a orar. A gente fala, eles repetem, daqui a pouco eles estão orando. E é interessante, irmãos, porque quando a gente ensina, até com as crianças nós somos admoestados. Teve um dia que estávamos muito corridos, aí a gente sentou na mesa lá em casa e começamos a comer. Aí o meu filho de 7 anos falou assim, e a gente não orou, ué? Temos que orar? Como foi bom! Ele corrigiu eu e a mãe dele, e a gente agradeceu ele. Verdade, filho. É assim mesmo, obrigado por nos lembrar. Uma criança, irmãos, nos corrigiu. Olha que interessante, que quando a gente ensina, até mesmo uma criança vai ser instrumento de Deus para nos lembrar das prioridades. Irmãos, quando nós levarmos a sério o discipulado, não como evento, nós estaremos seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo caminhou e testemunhou da pregação e do ensino.
Nós devemos fazer da mesma forma. Não só transmitir a teoria, mas, irmãos, viver na prática. Em várias situações, assim como Cristo, eu e você teremos que encarnar o Evangelho. E para isso, você tem que ser como Jesus, amar a vontade do Pai, fazer dela a sua comida e a sua bebida. O Evangelho precisa encarnar na sua vida, santificar você, treinar você, para que você possa conduzir outras pessoas. No reino de Deus, irmãos, o discipulado funciona como nós treinamos as nossas crianças. De vez em quando elas pegam pirraça. Se vocês têm filhos pequenos, sabe, leva no supermercado, o que acontece, né? Já passou por isso, Lucas? Já ou não? Se não passou, tem que passar, ué. A experiência é normal. Os filhos pegam pirraça, quer algumas coisas, né? Irmãos, mas é assim a vida cristã. A gente tem que pegar na mão, a gente tem que ensinar. Temos que caminhar juntos para que possamos crescer, para que a nossa vida seja abençoada, a nossa família, a nossa igreja. O discipulado não pode ser um evento, tem que ser um estilo de vida. E o discipulado, meus irmãos, ele só tem início, ele nunca tem fim. E lá no céu nós continuaremos aprendendo do nosso Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecer sobre o nosso Deus. É assim a dinâmica da caminhada cristã, não tem fim. Ainda bem que a Escritura inspirada, ela é uma fonte inesgotável. Você nunca cessa de reter as preciosidades dessa palavra. Continue aprendendo, crescendo e desenvolvendo. Você será um instrumento nas mãos do Senhor. Discipulado não é um evento, mas um estilo de vida parecido com Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração, depois eu volto à palavra. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, por aprendermos, ó Deus, tanto no exemplo bíblico quanto nas Escrituras, de um modo geral, a vivermos como cidadãos do reino dos céus. Obrigado também, ó Deus, pela nossa história como igreja reformada, pelo exemplo que temos, ó Deus, dos puritanos que levaram a sério a vivência do Evangelho, o zelo, ó Deus, pela santificação e pureza da vida, da igreja, o zelo pela pregação bíblica como forma de educar a igreja, mas também o zelo, ó Deus, pela família, pela religião familiar. Peço ao Senhor, Deus, que desperte o nosso coração com essas verdades, a fim de que possamos, ó Deus, viver para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.